turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. Vamos novamente bater um papo aqui com o nosso convidado, já esteve conosco aqui antes das eleições, está de volta aqui para apresentar os números das duas cidades que estão sob a responsabilidade do cartório eleitoral, né, de Canela, da 65ª Zona Eleitoral. Estamos aqui com o nosso convidado porto-alegrense, desde 2019 ele está em Canela, portanto há 5 anos à frente do cartório eleitoral de Canela e Gramado, está com 35 anos. Nosso convidado de hoje aqui, o Guilherme Cavagnoli, que é chefe do cartório eleitoral das duas cidades, e ele vai nos apresentar os números aqui para mim e o Davenir nesta manhã de terça-feira, dia 8 de outubro. Davenir, faça as honras da casa. Pois é, né? Então voltamos aqui no microfone da Clube agora com a participação do Guilherme Cavagnoli, como tu já disseste aí, chefe de cartório de Canela e também de Gramado, vai falar com a gente dos números da eleição de Canela e Gramado. Começa cumprimentando, bom dia, Guilherme. Bom dia, Davenir, bom dia, Braulio, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Clube. E vamos falar um pouquinho sobre os números dessa eleição, né? Uma eleição que foi bem mais tranquila do que se imaginava. Havia algumas promessas, assim, houve alguns tumultos na eleição, mas ela se decorreu de maneira relativamente tranquila, claro, né? Com todos os percalços de uma eleição, né? A correria de uma eleição, mas tudo bem tranquilo. Nos últimos dias ali, né? A gente esperava, de repente, que o pessoal falava numa eleição acirrada. A gente viu pelo número ali que até não, pelos números do resultado, não era tão acirrada, né? A questão de números, né? E eu gostaria que você falasse então para nós aí, principalmente aqui de Canela, né? Depois também de Gramado aí, desses números então da eleição, votos válidos e votos nulos. Vamos falar um pouquinho então sobre o número total de eleitores, né? Então algumas pessoas foram às urnas, puderam ver que eles não conseguiram votar. Por quê? Porque ou seus títulos estavam cancelados ou estava suspenso por qualquer motivo, né? Pode ser um processo judicial, até decorrer o efeito final da sentença. Então os eleitores aptos a votar em Canela... E teve muitas pessoas que não puderam votar, Guilherme? Cerca de umas 500 pessoas, mais ou menos. Um número expressivo, né? Entre título cancelado e título suspenso, né? Então, o número de total, assim, de eleitores aptos, 35.381 eleitores aptos. Destes... Isso em Canela, né? Canela, isso. Vamos falar primeiro de Canela, depois de Gramado. Então, qual é o... Só repete o número aí, por favor. 35.381 eleitores aptos a votar. 35 mil. Exatamente. Compareceram às urnas 25.475, que isso representa 72%. Então, uma abstenção ali de 18%, 28%, totalizando 9.906 pessoas que não foram às urnas votar. Um número bem alto, tá? Esses não foram. Essa abstenção, ela não conta junto com os que não puderam votar? A gente só conta os eleitores aptos a votar, né? Então, dos eleitores que podiam votar, 72% compareceram, 28% não, um número bem alto, né? Um número relativamente bem alto, comparáveis inclusive aos da pandemia de 2020. Olha, pois é, né? Eu olhei ali relativo à pandemia e os números se mantiveram mesmo com a pandemia né? Naquela época até se tinha essa justificativa, né? Que as pessoas não queriam sair, enfrentar aglomeração, mas agora não, né? Agora não, exatamente. Então, realmente, um número bem alto. Aqui a gente não foi tão afetado pelas enchentes, né? Mas muito, acredito eu, por causa de toda a questão das enchentes de Porto Alegre, só uma curiosidade, né? Foi a capital com o maior número de abstenção no país. Uma abstenção que chegou a 31,51%. Então, realmente é uma abstenção muito alta. Relativamente dentro desse universo, né, de votos, vamos falar um pouquinho em dois momentos. A primeira para prefeito, porque de vereador tem uma curiosidade que quando eu olhei hoje os números antes de vir para cá para trazer para vocês, me surpreendeu. Então, para prefeito, 23.964 votos válidos, votos nulos, só que lá quando o eleitor coloca o dígito errado na urna, né, coloca o número que não existe,
714 votos nulos e votos brancos, 897 votos em branco. Então, o número é alto, né? Mas aí pode ser que as pessoas anularam também, né? Pode acontecer? Pode. As pessoas não querem votar em branco, anulam. As pessoas escolhem, né? Escolhem. Para resultado final da apuração da eleição, não importa, porque só os votos válidos, né? Vão ser. Mas é uma computados. frustração para aquela pessoa que não conseguiu votar, né? Porque provavelmente ela errou na hora de digitar. Isso, ali. exatamente. É uma frustração, né, Devenir? Mas às vezes, na verdade, se ela observar, tem a tecla corrige. Às vezes, É verdade. Ela não, mas fez às vezes... por querer, às vezes. Não, também. muitas vezes sim, mas às vezes na pressa e a pessoa vai nervosa para a cabine, na pressa ela pode apertar o número errado. Exatamente. Mas é interessante observar, assim, porque quando a gente vai visitando, assim, um pouquinho as sessões, né, tu vê que as pessoas apertam o botão assim e ela não vai. O que acontecia? Antes de tu poder confirmar teu voto, a urna demora 1 segundo, ela diz confira o seu voto, que é o suficiente da pessoa apertar o botão confirma e não fazer nada, né? E então, aparece a foto do candidato. Aparece a foto do candidato, ele tem que olhar. A urna, nesse 1 segundo, ela te obriga a olhar, né? O que tu tá fazendo. Mas, realmente, esses são os números para prefeito, né? Para vereador, um número me surpreendeu, então, mais uma vez. Então, foram 23.418 votos válidos, 648 votos nulos e um número muito expressivo de votos em branco, muito expressivo mesmo. 1.409 votos em brancos. Então, votos em brancos maior, inclusive, que a maior votação pois é, de Canela, né? Podia eleger um vereador, hein? Exatamente, podia eleger um vereador. Então, realmente um número muito expressivo, assim. A gente conversou na semana passada, né, um pouquinho sobre coeficiente eleitoral, né? Então, o coeficiente eleitoral para tu eleger um vereador em Canela ficou em 2.129. Então, esse é o número de votos necessários que um partido precisava ter, né? Porque o voto, como a gente falou, né? Primeiro vai pro partido, né? Precisava ter para eleger um vereador. O partido deveria 2.129, né? Exatamente. Tendo acima disso, aí faz... Exatamente, calcula a sobra, tudo, mas esse é o número do coeficiente eleitoral que precisava atingir, né? Certo. Em Gramado, então, um eleitorado apto de 34.564 eleitores. Destes, 25.177 compareceram. Um comparecimento 0,84 maior que Canela. Então a gente sempre vê, né, que os números, as duas cidades, elas têm números muito parecidos mesmo, né? Uma abstenção alta também, 9.909 eleitores, 27,16%. Então, então os números praticamente iguais, né? Praticamente iguais. A grande diferença ali ficou realmente nos votos em brancos para vereador, que votos muito menores, né? 861 votos em branco para vereador só, né? Com votos nulos de 507 votos nulos e votos válidos 23.809. Então, realmente, ali já destoou quase que metade, né? Então, o Canela ali tem essa questão que precisa ser trabalhada. Repete o número de votos em branco em Gramado. Em branco em Gramado para vereador, 861 votos brancos. E para prefeito? E para prefeito, 789. Ah, sim. Então, se manteve ali, né? Mais ou menos um número muito parecido, E né? a abstenção? A abstenção em Gramado ficou em 27,16% votos totais. Então, É um número muito alto, né? é um número alto. Mas muito parecido ali com Canela. Com Canela, os dois municípios. Pois é, não, porque eu estava vendo esse percentual, ele poderia ter feito a diferença, por exemplo, na eleição para prefeito, né? Na eleição para prefeito, sim. Depende muito, né? Daí tem que olhar os números ali, os totais, né? Porque por exemplo, aqui em Canela foi eleito com quase 60%, né? Mas é quase 60% o número de totais de votos aptos, né? Então Sim, tu tem que excluir todas as pessoas que não foram, tu tem que excluir todas as pessoas que não podiam votar, tem que excluir todos os votos nulos, todos os votos em branco. Então, realmente, poderia sim ter feito a diferença em qualquer eleição, pode fazer, né? É um número muito alto. Guilherme, houve problema com urnas? Nós tivemos 2 problemas com urnas, né? Um problema foi no próprio sábado, ali em Gramado, em que a pessoa, ao digitar ali os números, fazer os testes da urna, né? Que o mesário faz no sábado, ele verificou que não estava funcionando, né? A tecla? Uma tecla do terminal do mesário, né? Onde o mesário mexe. Ah, tá. E foi prontamente trocado já no sábado, foi resolvido. E no domingo, ali na Adolfo Seibert, teve uma urna eletrônica que teve que ser trocada.
Logo que começou a votação, ela sempre que um eleitor tentava confirmar o voto, ela reiniciava. Então, ali pelas 8 e pouquinho, eu me dirigi ali pro colégio e já trocamos a urna. A eleição continuou normal, fiquei ali até as pessoas digitarem alguns votos, né? Ver se estava tudo normal, e daí continuou normalmente. Total de urnas, então, somente 2 urnas. Somente duas urnas. Uma urna antes, né? E uma urna só no dia da eleição. Uma só no dia, durante a eleição. Uma em Canela e uma em Gramado, isso? Isso, um em cada município. Ao contrário de 2022, né? Que foi ao longo de todo o dia, o sistema lhe dava umas trancadas. Esse ano foi só no início ali, algumas sessões que trancou um pouco. Mas e ao longo do dia foi tudo muito, muito tranquilo, assim. A apuração também foi rápida, não é mesmo, Guilherme? A apuração foi bem rápida também. A gente terminou de receber, acho que umas 6h30 a gente recebeu o último boletim de urna, né? No sistema. Eram 5 e alguma coisa, eu estava ali na frente do cartório eleitoral, ela já estava chegando logo todo mundo na sequência. Foi muito rápido, né? Tanto aqui em Canela quanto em Gramado, a gente organizou também de sessões mais distantes do interior, né? A gente organizou com os motoristas da prefeitura, ficam à nossa disposição para já ir buscar os mesários para eles chegarem mais rápido, né? Então, fazer um trabalho de chegar a esse boletim mais rápido, né? De logística. E Guilherme, muitas denúncias? Qual é o número de denúncias? Não tem um número exato, porque eu teria que parar e contar, mas sim, ao longo de todo o dia a gente recebeu denúncia de boca de urna, a gente recebeu denúncia de carro com bandeira local, com bandeira em locais irregulares, né? Mas a doutora Simone, ela organizou algumas equipes, né? Além dos servidores, cartório eleitoral, a junta eleitoral, junto com ela, que ela era presidente, tinha 5 pessoas, né? E ela convocou diversos auxiliares de junta eleitoral, por assim dizer. Então, ao longo de todo o dia, essas pessoas elas ficavam fiscalizando todos os locais. Então, conseguimos, né, de maneira muito satisfatória ali conter qualquer possível evento que tivesse nessas questões. Uma curiosidade, Braulio, que a minha colega, né, ela se dirigiu para um local que era perto de uma sessão de votação e muito carro com bandeira, né? Por determinação do tribunal, bandeira, o que podia bandeira seria a questão de mobilidade. Então a bandeira ela tinha que estar em movimento, não podia estacionar um monte de carro com bandeira, né? Certo. De modo a caracterizar uma propaganda irregular ali, né? Próxima ao local de votação. Aos locais de votação, exatamente. E era um local muito perto, era um bar muito perto do local de votação. E ela me disse assim: Guilherme, eu tô até com pena de dispersar essas pessoas, porque são vários partidos juntos aqui, então é quase uma festa da democracia mesmo. Na verdade, é ido pro bar, né? Exatamente, mas sim. Então se pede pra diminuir a música, tira as bandeiras, tá tudo certo, né? Mas tem uma curiosidade engraçada do dia ali, né? Que não era uma aglomeração de um partido só. Era uma festa multipartidária, então... foi engraçado, assim, quando ela me contou eu comecei a dar uma risada, mas pede pra tirar as bandeiras e baixar o som de qualquer forma, né? Pra descontrair, né, durante o período ali. E crimes eleitorais, algum registro, alguma prisão? A gente sabe de uma, né, em especial. Sim, ainda não chegou os autos no cartório, né, então não vou comentar muito, a gente sabe informalmente também. Teve também uma questão de um possível transporte irregular de eleitores, mas também não chegou ainda os autos no cartório. Então essas questões assim eu prefiro até não comentar, né? Até chegar ali pra gente poder olhar bem certinho o que aconteceu, o que não aconteceu. Em resumo, né, Davenir e Guilherme, foi uma eleição tranquila aqui para as duas cidades, né, Guilherme? Foi uma eleição bem tranquila, assim. Pensávamos que seria muito pior, né? A gente acabou recebendo algumas mensagens, assim, poderiam ser interpretadas como uma ameaça à realização das eleições, mas elas não se concretizaram, ainda bem, né? Muito pelo trabalho também da doutora, né? A doutora ela fez um intenso trabalho de coordenação. Veio o setor de inteligência da polícia, que dá auxílio ao judiciário, veio para Canela fazer reunião com a doutora na quinta-feira. Sim. A doutora ela fez várias reuniões com a Brigada Militar também. Então fica aqui também muito obrigado a todas as forças, tanto a Polícia Civil, né, que atuou bastante antes também, quanto a Brigada Militar, todas as forças de segurança que realmente nos ajudaram, né? Porque a gente fala assim, a doutora Simone organizou e a junta eleitoral e tudo, mas teve auxílio de muitas pessoas, né? Tanto as pessoas, além das forças de segurança, agradecer todos os mesários, administradores de prédio, pessoal da junta eleitoral. Como a gente comentou aqui, né, Braulio, foram quase 1.000 pessoas entre os dois municípios. 422 mesários. Olha que interessante. Em Canela, 412 mesários.
em Gramado. Foram quase, daí agora 42, 48 administradores de prédios, então quase 100 administradores de prédio entre os dois municípios, 40 pessoas convocadas na junta eleitoral. Então um contingente muito grande de pessoas, e que fica aqui mais uma vez nosso muito obrigado, porque se não fossem essas pessoas trabalharem no dia da eleição, né, trabalharem por um valor irrisório de um vale alimentação e pela cidadania, né? Então, essas pessoas que de forma muito ativa exerceram a cidadania e fizeram essa eleição acontecer. Eu sempre falo, né, para os mesários: olha, a gente trabalha nessa eleição para vocês poderem fazer o serviço de vocês, né? Esse serviço democrático da melhor forma possível, porque quem faz as eleições acontecerem, na verdade, são os mesários, né? Que vão lá, fazem o treinamento, seja o treinamento presencial para presidente de mesa, primeiro mesário que tem treinamento presencial, vão lá, fazem esse treinamento presencial, depois eles se deslocam, né, no sábado de manhã, desde as 7 da manhã ali até montar toda a sessão, ver se está tudo em ordem, até o dia da eleição, que eles vão lá das 7 horas da manhã até as 17 horas, ou até acabar o último eleitor votar. O presidente de mesa ainda tem que se dirigir até o cartório para nos levar, né, a sacola do mesário, a mídia de resultado. Então fica aqui nosso muito obrigado mesmo para todas as pessoas que fizeram de fato essa eleição acontecer. Guilherme, só uma última pergunta aqui antes de encerrarmos aqui, uma curiosidade, na verdade, né? Nós falamos aqui da eleição, do dia da eleição. O decorrer de toda a campanha eleitoral, né? Ele teve aqui uma semana antes. Eu só gostaria de te perguntar aí como é que foi o período daquela campanha, se houve algumas denúncias, algumas infrações, o pessoal descumpriu alguma norma, né? O grande desafio, acho que não só do direito eleitoral, mas de toda a sociedade, é justamente o ambiente da internet, né? Então cresceram muito, muito mesmo as questões de denúncia, irregularidades na propaganda eleitoral na internet. Então esse foi o grande desafio dessa eleição. Se outras eleições são marcadas, por exemplo, por desconfiança na urna em 2022, pela pandemia em 2020, pela polarização também em 2018, essa eleição eu diria que foi marcada principalmente aqui em Canela e Gramado, tá? Mas creio que em outros municípios, pelo que a gente vê, não foi diferente. Foi marcado pela questão do ambiente da internet, né? Entre até o limite, entre o que é irregular e o limite da liberdade de expressão nas redes sociais. Nas redes sociais. Então esse foi o grande desafio dessa eleição. Mas já melhorou bastante, né? Em relação à última, já melhorou bastante, né? A questão das redes, né? Exato. Eu diria que essa eleição foi muito mais desafiadora. Ah, é? Muito mais desafiadora em níveis muito maiores, assim, bem mais complicados. Interessante. E acredito que vai ser cada vez mais o desafio, né? Sim. O desafio da justiça eleitoral, Carro né? de som que não podia, o pessoal utilizou, não utilizou. Carro de som, a gente até conversou, né, da Avenida Fora do Ar, lá no início da eleição, né? Que eu falei pra gente que só podia em carreata, passeata. Isso. Então teve algumas ocorrências ali, mas assim que as pessoas foram notificadas que não podia, né? Cientificadas da norma, já não ocorreram mais. Sim. Então, outra coisa que eu queria te perguntar, Guilherme, houve muitas filas para a votação, porque quando eu fui votar à tarde, eram 13h30 da tarde, fui na UCS ali, na sessão, na 45, e só tinha uma pessoa na minha frente ali. é que é um voto muito mais rápido, né? Tu compara com uma eleição... Ah, sim. Compara com uma eleição geral que tem 5 votos, né? Presidente... Deputado estadual... Senador... Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Então são muitos números que as pessoas tendem, né? Numa média geral, assim, numa eleição geral, tu tem 58 segundos. Mas tu pega ali, tem pessoas, o recorde ali em Gramado foi quase 8 minutos uma pessoa votar, né? Então... 8 minutos? 8 minutos. A pessoa não sabia o que fazer ali, né? Sim. Tu pega numa eleição em que agora municipal, que são 2 votos, geralmente também muito mais próximo, né? Claro. Então as pessoas, elas sabem muito mais proximidade com os candidatos, já vão sabendo os seus candidatos em quem eles querem votar. E para prefeito, né, nem se fala, né? O pessoal já vai com o número na cabeça. Eu fiquei surpreendido, na verdade, também aqui, ó. Eu sou da seção 3 lá da Neuza Mari Pacheco. E a minha esposa é eu não lembro qual a seção, mas é do lado, né? E aí sempre, a dela nunca tem ninguém. E a minha sempre tem uma fila enorme, sabe? Sempre, né? Dessa vez, as duas não tinham ninguém. Tranquilidade. E eram 10h50 da manhã, bro. Sim. Ali no CIEP, né, no Neuza Mari Pacheco, teve uma peculiaridade que a gente modificou um pouquinho, apesar de aumentar 2 sessões ali, né?
a gente modificou um pouquinho a estrutura de como elas estavam organizadas, né? Vocês podem ver que antigamente tinham 2 corredores só que ficavam abertos, não sei se você percebeu. Sim. E esse ano a gente colocou a gente conseguiu abrir mais um corredor, então o que aconteceu? As pessoas não ficaram tão juntas, né? Ah, entendi. Então ela ficou muito melhor. A gente já viu alguns locais, por exemplo, a própria Copec, né, que funcionou na UX, né? A gente teve que trocar. E alguns outros locais que a gente já viu que a gente pode dar uma mexida para a eleição que vem. Então, a gente, na medida que a gente já andava nas sessões para olhar, né? Já fomos percebendo algumas questões que a gente pode, algumas inclusive, melhorias que a gente pode fazer. E só aqui, se puderem já deixar um último recado, principalmente para quem não conseguiu justificar o voto no dia, né? O eleitor, ele tem 60 dias para justificar o voto, né? Então, a partir do dia da eleição, 60 dias, ele pode procurar por sistema justifica, né? E aí ele vai lá, vai justificar o voto. Obviamente ele tem que colocar um comprovante. E a gente pede que coloque um comprovante, né? De fato apto, né? Sim. Porque vocês não têm noção o que aparece para nós. Aparece uma tudo. Justificativa plausível. Exatamente. Às vezes as pessoas colocam, não fui votar. Daí tu abre ali a foto, é um copo de cerveja. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Então, né? Apesar da criatividade, né? A gente até se diverte um pouco, a gente dá uma risada com isso. Mas não é uma justificativa plausível, Pra né? pagar a multa, quem não foi votar, a multa é 3,51, se não me falem, né? Exatamente. Quem não tem um motivo para justificar o voto, né? A multa é R$13,51. Tu pode ir tanto ali no cartório eleitoral para te retirar a multa, ou tu pode tirar na internet mesmo, tanto no site TRE quanto no e-título. Quem tem um e-título pode justificar depois do dia também, tá, Braulio? Sim. E só lembrando todas as pessoas que porventura estejam em uma cidade que tenha segundo turno, a justificativa aqui em Canela, né? A gente não abre o cartório no segundo turno, então tem que fazer através da internet, né? Então já baixa o e-título, a gente sabe, né? Que a gente acompanhou ao longo do dia muita reclamação, que tá muita fila, muitos trancados, né? Mas, infelizmente, a gente não abre, então a gente procura fazer pela internet já essa justificativa, ou melhor ainda, né? Vai votar, né? Se puder, né? Claro, né? Se não for muito longe. Certo. Mas fica aí esses últimos recadinhos aí pro pessoal. Chefe do cartório eleitoral de Canela e Gramado, Guilherme Cavagnoli. Obrigado, meu amigo, por ter vindo aqui ao nosso estúdio nesta manhã de terça-feira, não é mesmo, Davenir? Exatamente, né? Agradecer, então, parabenizar a todos os envolvidos aí na organização dessa eleição, inclusive chefe do cartório, como ele já... A doutora Simone Chanella. A doutora Simone com toda a equipe, né? A polícia, enfim, todo mundo que deu assistência aí também, né? Então, a gente parabeniza aí e damos, né, graças a Deus aí que ele veio dizer aqui que a eleição foi tranquila. Tudo né? tranquilo. Obrigado, Guilherme. Um abraço para você, meu amigo. Obrigado, um abraço para todo mundo. Guilherme Cavagnoli conosco aqui. Depois do intervalo temos as informações aqui no nosso GJR, tem a Parte Viale, tem a Luzanata e na sequência a fisioterapeuta Suzy Riffel falando de autocuidado feminino. Clube 885 e a hora certa. 8h27, temperatura que está nesse momento em 17 graus esta manhã de chuva. Muito mais que rádio. Clube 885.